60 anos de Grande Sertão Veredas, do escritor Guimarães Rosa. Hoje você vai reviver as histórias de vingança, perseguições, paixões impossíveis e as lutas pelo sertão de Minas, Goiás e sul da Bahia. Como o mágico do Reino das Palavras constrói a história do jagunço Riobaldo. Quais os recursos o autor utiliza para falar dos aspectos universais da vida, como o amor, a morte, sofrimento e alegria. Hoje é terça-feira, 17 de maio de 2016. Fique com a gente e viaje por este universo de travessia e conflitos humanos de uma obra que ultrapassou as fronteiras do país. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Em 1956, o escritor Guimarães Rosa escrevia aquela que viria a se tornar uma das suas mais importantes obras, o livro Grande Sertão Veredas. Sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. O sertão é do tamanho do mundo. Sertão é dentro da gente. O sertão é sem lugar. O sertão não tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou o Senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito vos governa. O sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde e acena. O sertão é uma espera enorme. Os trechos retirados da obra do poeta mineiro fazem parte de uma narrativa onde as experiências de vida e de escrita se encontram. E agora você conhece um pouco mais sobre a vida de Guimarães Rosa, eternizado como o mágico do Reino das Palavras. Antes de consagrar-se como grande escritor, Guimarães Rosa foi médico e diplomata. Desde criança, tinha facilidade para aprender idiomas e paixão por animais. Do universo letrado e culto em que viveu, aproveitou as ferramentas para criar, inventar e se aproximar do falar do povo do sertão. Sua obra reflete o universo sertanejo, povoado de cavalos, vacas e vaqueiros, unidos pela magia da sua linguagem. É dessa alquimia com as palavras que são feitas as histórias de jagunços, valentias e andanças que ele nos conta em Sagarana, Grande Sertão Veredas, Tutameia e outros. Começa aqui a história de Guimarães Rosa, o mágico do Reino das Palavras. Aqui nessa casa, em Cordisburgo, Minas Gerais, nasceu o escritor João Guimarães Rosa, no dia 27 de junho de 1908. Joãozito, como era apelidado, foi o primeiro filho do casal, seguido por mais 5 irmãos. Ele era filho de Flodoardo Pinto Rosa, comerciante que tinha uma vendinha aqui ao lado, e Dona Francisca Guimarães Rosa, a Dona Chiquitinha. É hoje, sexta-feira, grande festa no Vista Alegre Caldo de Clube de Cordisburgo, a partir das 20 horas, com música ao vivo, e companhia, grupo de seresta. Nesta casa, Joãozito passou a sua infância. Com apenas 6 anos, ele já lia em francês e logo depois aprendeu holandês. Em 1918, seu avô e padrinho Luiz Guimarães o levou para Belo Horizonte para continuar os estudos. Foi aqui em Belo Horizonte, no Colégio Arnaldo, que o menino João Guimarães Rosa cursou o ginásio. Nessa escola estudaram também outras celebridades, como Carlos Drummond de Andrade e o Enfio. Era um colégio de origem alemã e logo, Joãozito aprendeu este idioma. Nessa fase da vida, ele frequentava muitas bibliotecas da cidade, dando continuidade ao seu hábito pela leitura e aumentando ainda mais a sua paixão por línguas.
Grande Sertão Veredas conta a história do ex-jagunço Riobaldo, personagem narrador da história que relembra suas lutas, seus medos e o amor reprimido por Diadorim, que esconde a sua real identidade. Mas a obra, que completa 60 anos, traz ainda discussões mais profundas sobre a condição humana. E para falar mais sobre a obra, nós recebemos no estúdio a professora Márcia Marques de Moraes, professora de literatura da PUC Minas. Recebemos também o professor José Alfredo Barache, professor de Direito da Universidade. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Bom, para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho quais são os principais temas da obra. Olha, o principal tema da obra, como de toda obra literária, é a questão da condição humana, né? Toda obra literária, ao fim e ao cabo, trata da condição humana. Aliás, a arte em geral, né? Daí a importância da arte e da literatura na nossa vida. Mas essa condição humana, né, no Guimarães Rosa, como vocês disseram no início, ela vai perpassar muitos temas, né? E ela vai perpassar a questão da infância, a questão dos animais, a questão da loucura, a questão da alegria, a questão do sertão, questões ecológicas, questões filosóficas, questões psicanalíticas, questões jurídicas. Então, é uma obra enciclopédica, de modo que fica muito difícil a gente destacar os temas principais, né? Tanto é que o grande crítico literário, né, que é o professor Antônio Cândido, ele diz que no Grande Sertão tem tudo para quem nele saiba ler, né? Então, normalmente, a gente destaca isso e eu gosto muito de dizer que a grande característica dessa obra, ela chega exatamente para dar voz aos excluídos, né? É uma obra que dá voz aos excluídos. Ela não fala dos excluídos, ela não encena a exclusão, ela não mimetiza, né, uma fala dos incluídos. Ela faz os excluídos falarem, né? E essa dicção é aquilo que vai nos transportando muito para as questões relativas à condição humana. Professor, e dentro dessa linguagem singular que cada pessoa consegue ter, o que o senhor destaca dentro do direito que o livro aborda? Bom, o Grande Sertão Veredas, ele apresenta a forma como as relações de poder se instituíram no sertão no final do século XIX, né, que é o ambiente narrado, né, final do século XIX. Então, ele apresenta muito a forma como as relações de poder se estabeleciam e a relação dos poderosos com os oprimidos. E essa questão ela perpassa a narrativa e, num determinado momento, ela alcança, sob o ponto de vista do que é de interesse jurídico, né, ela alcança o ápice no julgamento de Zé Bebelo. O julgamento de Zé Bebelo é um tribunal no sertão, né? Então, num ambiente onde viviam jagunços, onde viviam alguns chefes muito poderosos e pessoas muito pobres, instaura-se um tribunal, né? E as regras desse tribunal são criadas no momento em que ele é instaurado, e há um contraditório nesse tribunal, né? Como acontece nos tribunais que nós conhecemos, né? É estabelecido um contraditório, é proferida uma sentença. E esse tribunal, ele, para alguns, é um tribunal que só se instaura porque era um chefe que estava sendo julgado, né? Há uma expressão que alguns estudiosos usam, eles falam que há ali um pacto entre chefes. Então, os chefes reconhecem o tribunal porque eram chefes que estavam sendo julgados, né? Mas que, de qualquer forma, é uma representação da substituição da vingança pelo direito no ambiente sertanejo. Muito interessante. Nesse começo de conversa, então, acho que a gente pode conferir agora um trecho do livro para depois a gente comentar um pouco da linguagem utilizada pelo Guimarães Rosa. Vamos ver? É interessante também, antes desse trecho, porque assim, o que o Zé Alfredo está dizendo é muito interessante que os chefes estão ali, né, para serem julgados e para julgarem. Mas, na verdade, né, Zé Alfredo, a linguagem era alguma coisa, era de fato, tanto a maior personagem da obra do Guimarães Rosa, que é a linguagem do Riobaldo, né, é o desempenho linguístico do Riobaldo, que no fim e ao cabo conduz,
não é? Assim, a sentença final. Quer dizer, como que a linguagem é, para o autor, não é, a peça-chave da sua literatura, né? Algumas pessoas dizem que a verdadeira protagonista da obra rosiana é a linguagem, né? Tanto que o Riobaldo, né, ele é uma exceção entre os jagunços porque ele é um jagunço letrado. Letrado. Né? É. Ele era alfabetizado, inclusive ensina um de seus chefes, né, a ler e a escrever, e ele é capaz de articular a linguagem e fazer a defesa do chefe que estava sendo acusado ali. Né? E há lá um momento em que eles dizem que o Riobaldo, você atira bem porque você atira com o espírito. Né? Esse atirar com o espírito é a reflexão, a linguagem, não é? É exatamente o pensamento sobre as ações, né? Que vão caracterizar essa personagem tão sertaneja, né? Tão barranqueira, tão jagunça e que, de fato, né, é uma das maiores personagens da nossa literatura final. Né? Então vamos dar uma olhada nesse trechinho? Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto. Desde mal em minha mocidade. Bom, professores, escolhemos exatamente, né, o primeiro trecho do livro e também durante o processo de produção no programa nós vimos alguns depoimentos de pessoas que falam que é comum largar o livro no início, né, pela dificuldade de acompanhar a linguagem do autor. Por que isso acontece? Bom, eu penso, né, e estou respaldada por gente graúda em crítica literária, que de fato, antes de você ter a história romanesca, que é a história de amor de Diadorim e Riobaldo, você tem, assim, uma mistura de histórias e historietas que vão atrasando o início dessa história maior, desse enredo maior. Isso tem uma intenção autoral, não é? Porque o livro, ele encena o gênero romance. Há um romance se escrevendo no livro. E a gente sabe que o romance é um gênero escrito e que ele bebe nas fontes orais. Então, é como se o manancial dele estivesse posto naquelas historietas do início. Então, há uma certa sofisticação nessa estrutura, o que às vezes faz com que o leitor abandone a leitura da obra e vai pegar essa leitura lá para a página 90. Depois, eu digo, depois que ele chega para a página 90 e vai percorrendo as quase 500 páginas da edição atual, ele terá que voltar. Eu digo, existe quem não leu o Grande Sertão, mas não existe quem só o leu uma vez. É verdade. Não é? Então tem essa questão. Né? Então eu torno a chamar aqui o professor Antônio Cândido, porque por vários motivos, né? Enfim, e ele diz que ele conta um caso, né, que na verdade, quando ele mesmo teve muita dificuldade, eu acho que esse é um consolo que os leitores têm. Ele mesmo teve muita dificuldade em romper essas primeiras páginas, porque a linguagem é uma linguagem muito característica e as pessoas que se preocupam em ficar toda hora buscando um significado, etc. Eu digo, olha, né, deita no caudal da linguagem, deixa que ela te empurre. E assim os alunos têm feito e como experiência bem proveitosa, né? Foi outra coisa que nós observamos, que as pessoas falam que vão adquirindo um ritmo natural, né? Bom, perdão. Eu li o Grande Sertão a primeira vez, eu tinha 17 anos. E o que eu observei foi que, a partir do momento em que você não tem a intenção de entender todas as palavras, né? E você se deixa levar um pouco mais pela sonoridade, pelo som das palavras, você avança a leitura. Porque leitura flui. Eu acho que existe um prólogo que é gigantesco, né? E depois que o enredo começa, é um prólogo incomum, né? E esse prólogo é como uma experimentação, né? E a familiarização com a linguagem é que vai permitir avançar até um momento em que o enredo
de fato, começa, né, a surgir. É muito legal observar assim, né, Mari? Exatamente. Bom, o assunto está muito bom e agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, nós continuamos essa viagem pela literatura através das páginas escritas por Guimarães Rosa. Mas antes, você confere a trajetória de uma figura importante dentro da universidade no hashtag na PUC Minas. Não saia daí! Curiosamente, eu nunca cantei no coral da PUC. Eu cantava no Madrigal Renascentista, que era outro coral daqui de Belo Horizonte. Não cantava aqui. Me diplomei, saí daqui, né? Me formei, fui fazer minhas outras coisas. Eu fui me dedicar à música, eu viajei, fui para Varsóvia, fui estudar fora. Quando retornei em 1996, o coral havia encerrado suas atividades e me chamaram para reativar, e a partir de 1996 eu comecei. Então já estou aqui há 20 anos com o coral da PUC, e isso me trouxe de volta a uma universidade pela qual eu tenho grande carinho e apreço. Aqui acontece muita coisa assim engraçada justamente pela convivência dos contrários, pela convivência das pessoas que nem tanta afinidade tem umas com as outras. A música é uma das coisas que eu já aprendi que faz milagre. Ela integra, ela agrega valor, ela constrói. Enfim, a pessoa que passa pela experiência da música pode deixar a música, mas a música nunca mais o deixa. Espaço PUC está de volta e no programa de hoje estamos falando dos 60 anos de Grande Sertão Veredas, do escritor mineiro Guimarães Rosa. Com a gente, os professores Márcia Marques de Moraes e o professor também José Alfredo Baracho, conversando com a gente a respeito do livro Grande Sertão Veredas. E para a gente continuar essa conversa, a gente confere agora o trecho de um curta-metragem de Marília de Cunha Bezerra, baseado em um episódio do livro. Veja só. Por que foi que eu precisei de encontrar aquele menino? Aquele menino. Como eu ia poder deslembrar? Ele era muito diferente. Os olhos aos grandes, verdes. Fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas só meu companheiro. Amigo desconhecido. A amizade dele ele me dava. E amizade dada não é amor? Bom, professora Márcia, professor José Alfredo, Diadorim representa o amor impossível, né? Como que o autor ele constrói essa relação? Bem, Diadorim é o jagunço Reinaldo, né? E eles têm um primeiro encontro, um encontro no Rio de Janeiro, né? Não a cidade do Rio de Janeiro, mas um rio em Minas Gerais que se chama de Janeiro. E anos depois, quando Riobaldo estava confuso ao descobrir que o seu padrinho era, na verdade, o seu pai, ou começar a perceber isso, e ele, confuso, sem saber ainda se tornaria ou não um jagunço, ele encontra Diadorim. Diadorim acaba sendo decisivo, Diadorim como Reinaldo, como jagunço Reinaldo, acaba sendo decisivo para esse passo de Riobaldo no sentido de participar da jagunçagem.
E Diadorim é uma referência, segundo muitos dizem, né, Márcia, a donzela guerreira, que é uma personagem, né, de contos de cavalaria, contos medievais, inclusive, né, uma personagem que muitos associam a esse recurso literário, né, dos romances de cavalaria. E, enfim, acaba acontecendo, né, um amor sofrido para o Riobaldo, né, mas que conduz boa parte do enredo, né? E assim, é interessante, fazendo uma remissão aí ao que nós vimos, o curta, né, da Marili, se vocês perceberem, a música do fundo fala um Diadorim incógnito, um Diadorim incógnita, né? Usa a palavra incógnito e incógnita nos dois gêneros que ela tem, né? E que vão exatamente tecer essa ambiguidade que vai acontecendo, né, desde o princípio desse encontro, onde o Riobaldo, o menino, eles tinham 14 anos, se tivessem, né, estão ali naquele rio, e a primeira experiência do Riobaldo é quando sai do sítio do Caramujo, né, então, de uma relação bem simbiótica com a mãe. Ele vai ao rio para pagar uma promessa, a mãe o leva, e ele conhece esse menino, né? E esse conhecimento vai ser uma pergunta importante no romance, que é: por que é que eu fui encontrar aquele menino, daquele rio? E no final, ele se volta então para o senhor interlocutor e para nós leitores e diz: agora que já contei tudo, quem sabe o senhor possa achar mais do que eu a minha verdade. Quer dizer, há um amor impossível, sobretudo se você contextualiza o romance, né, na época em que foi escrito. Há também o reaproveitamento desse mito da donzela guerreira, que é um mito que se replica em muitos, né, Orlando Furioso, ele se replica em muitas páginas da literatura, e isso também é alguma coisa da ordem estética do autor, né? Como eu disse, ele está prestando homenagens à literatura com o romance. E ele retraz também as questões da novela de cavalaria, desses mitos antigos, né, do pacto, etc. Então, assim, essa ambiguidade, ela serve exatamente para atormentá-lo, né, e para chegar a esse discurso que ele tem, esse tom tão nostálgico, né, que é um tom intérmino, porque ele continua para sempre na beirada do rio, perguntando, né, por que é que eu fui encontrar aquele menino. Professores, temos também um outro trecho que fala sobre os antagonismos do livro. Vamos dar uma olhada? Pois não. A gente fica querendo falar muitas coisas. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de não ser, civil e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinaram, era o demo. Bom, e além do tema que tratamos agora, o amor, né, a obra traz muitos temas reflexivos. Como é tratado esse antagonismo do bem e do mal na obra de Guimarães Rosa? Bom, o Riobaldo termina o livro, né, com a afirmação de que o diabo não existe. Existe homem humano travessia, né? A questão do bem e do mal, Deus e o diabo, está presente em toda a trajetória do Jagunço Riobaldo. Está associada à relação dele com Diadorim, e a ambiguidade está no próprio nome de Diadorim, que o nome dela era Maria Deodorina da Fé Betancourt Marins, o nome que ele encontra, o nome de batismo dela, mas que o Deodorina é transformado em Diadorim, né? Um jogo em Deodoro como presente de Deus, Deodorina, e Diadorim como talvez um presente do diabo. Então, a ambiguidade entre Deus e o diabo, o bem e o mal, está presente em toda a trajetória do Riobaldo, e ela se torna mais profunda na relação que ele tem com Diadorim. É interessante também a gente frisar muito, né? É uma coisa muito difícil de a gente, com uma cabeça bem cartesiana, aceitar,
mas na verdade, assim, quer dizer, existe uma pauta importante, né, na literatura rosiana, que é a questão da reversibilidade, bem e mal, mal e bem, e a questão da mistura. O mundo é muito misturado. Portanto, não existe essa diferença marcada que nós estamos acostumados a lidar com ela entre bem e mal, entre bonito e feio. Não é? Então, há exatamente esse pensamento de que o bem nasce do mal e o mal do bem. Na verdade, você não tem como conceituar o bem se você não conhecer o mal. Como você também não conceitua o mal sem conhecer o bem. Porque o conhecimento só vem, não é, desse dialogismo entre os diversos, entre a diversidade. Né? Então, essa questão desse paradoxo da mistura do mundo, eu acho que esse é um grande ganho, né, na obra do Rosa, tanto na produção quanto para a gente, leitor, na sua recepção. E olha que pena, o nosso tempo infelizmente acabou, mas vamos convidar as pessoas a lerem o livro, né? Porque realmente é muito interessante. Com certeza. Né? Claro. Mexe muito com a gente. É como nós estávamos dizendo assim, quem atravessa o Grande Sertão atravessa qualquer literatura, mesmo a estrangeira, legal, no original. É verdade. Não é? É verdade. E eu acho que a questão é essa, é aceitar o fluxo do livro sem se preocupar demais com o sentido de cada palavra e vencer. Né? E acompanhar o ritmo do autor, né? Pois, a gente agradece a presença de vocês aqui hoje. Sejam sempre muito bem-vindos ao Espaço PUC, viu? Muito obrigada, professores. Obrigado. E o Espaço PUC fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã a gente volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigada pela companhia e até lá!